Boa noite. Declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 15 dias do mês de setembro de 2021, às 18h30, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim de Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou a presença de todos os vereadores da casa, senhores Antônio Francisco Eleodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolese Filho, Cláudio Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa, que fez a apresentação da resposta enviada pelo senhor prefeito municipal ao requerimento número 014/2021, que solicitava relatório demonstrando o atual estado da conservação da ponte do bairro Vargem Grande e ainda avaliação sobre os dados estruturais e os motivos que levaram à interdição da mencionada ponte, e discorreu sobre a necessidade da manutenção e reforma da ponte do bairro Vargem Grande, e também sobre a revista elaborada com os recursos próprios, que demonstrava todas as obras realizadas em sua gestão, período 2013-2016. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia compreendendo discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 046/2021, que altera a redação do artigo 1º da lei número 2348 de 2020 e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei número 046/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 052/2021, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Bueno Brandão no consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios do Extremo Sul Minas, CIMESP, e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão, usaram da palavra o vereador Antônio Marcos Martins, Cláudio Aparecido Borba, Joaquim de Assis dos Santos, Suelene Almeida e Danilo Amâncio Alberto Costa. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 052/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 138/2021, do vereador Cláudio Aparecido Borba, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar, junto ao departamento competente, a possibilidade de se recuperar o calçamento da rua Vale Verde, no bairro Burgagão 2, neste município. Colocada em votação, a indicação número 138/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 139/2021, da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à instalação de proteção lateral e limpeza na ponte nas proximidades da residência do senhor João Batista, no bairro Dois Irmãos. Colocada em votação, a indicação número 139/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 140/2021, da vereadora Suelene Almeida,
indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção da estrada secundária nas proximidades da família do senhor João Margoso, no bairro Dois Irmãos. Colocada em votação, a indicação número 140/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 141/2021 do vereador Aristeu Brolés Filho, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à recuperação da estrada que dá acesso à residência da senhora Lude Mapelli e outras familiares, no bairro Vargem Grande. Colocada em votação, a indicação número 141/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 142/2021 do vereador Aristeu Brolés Filho, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e recuperação das estradas sentido Ponte Nova até a divisa com Munhoz. Colocada em votação, a indicação número 142/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 143/2021 do vereador Aristeu Brolés Filho, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à implementação de praça e a área de lazer no bairro Jardim das Palmeiras, neste município. Colocada em votação, a indicação número 143/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da moção número 022/2021 dos vereadores da Câmara Municipal, propondo seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Onofre Rodrigo Borba, ocorrido no dia 13 de setembro de 2021, no município de Cambuí, Minas Gerais. Colocada em votação, a moção número 022/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da moção número 023/2021 da vereadora Sueli Almeida, propondo seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Adelmo Antônio de Lima, ocorrido no dia 3 de setembro de 2021, no município de Barreto, São Paulo. Colocada em votação, a moção número 023/2021 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 046/2021 e 052/2021, hora aprovada em segundo turno, seria apreciado também em redação final nesta mesma reunião e suspendeu os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse os pareceres de redação final dos mencionados projetos. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o parecer de redação final dos projetos de lei número 046/2021 e 052/2021. O que foi feito e colocado em discussão e a seguir em votação. Cada um por sua vez, o parecer de redação final dos projetos de lei número 046/2021 e 052/2021 foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 15 dias do mês de setembro de 2021. Todos de acordo? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Eu li essa ata aqui, agora lendo novamente, eu vi só um detalhezinho. Sim. Aqui, quando fala na palavra do senhor Danilo Amâncio, que diz, discorreu sobre a necessidade da manutenção e reforma da ponte do bairro Vargem Grande, também sobre a revista elaborada com recursos próprios, que demonstrava todas as obras realizadas em sua gestão, período 2013-2016, tiveram excedente de recursos. Todas as obras sobrou dinheiro. Eu acho que isso é um fato inédito. Sim. Então, gostaria que constasse esse complementar, que todas as obras sobrou dinheiro, teve excedente. Foi o que eu falei e aí ficar completo aqui. Será feita a correção, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, a ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a Boa noite, todos os colegas, vereadores, Fernando, todos os funcionários da casa e todos que nos acompanham
pelas redes sociais. Bom, gente, eu gostaria de falar hoje sobre esse problema sério que estamos vivendo, esse déficit hídrico. Na verdade, acho que é o comentário que mais se pronuncia aqui nas esquinas, todo mundo comenta, né? Como diz o ditado, é chover no molhado. E é o que a gente quer, né? Chuva. Mas, como já foi dito aqui, o que nós estamos assistindo hoje, nós estamos vivendo, é a somatória de inúmeros meses passados com déficit hídrico, com chuva abaixo da média. Nesse estudo feito, existem alguns meses excepcionais que choveu na média ou acima da média, mas a grande maioria com déficit. E com previsões futuras não muito animadoras. Talvez os próximos meses continuarão com déficit hídrico, com chuva abaixo da média. Então, como a gente conversa com muita gente, batendo papo, conversando, falei que muitas medidas poderiam ser tomadas no intuito de tentar amenizar esse problema. Na verdade, eu acho que nós vamos ter que parar para pensar e virar a página e começar tudo de novo. Como plantar, como colher, como produzir, como usar a água, como viver com pouca água, Eu acho que vamos ter que reinventar as maneiras nossas. Israel recicla quase 90% da água que era utilizada. Então, temos muito que aprender sobre isso. Mas, seja como for, uma das práticas conservacionistas de água é as bacias de contenção. Eu até pensei em fazer uma indicação para o senhor prefeito, colocar o maquinário à disposição da população. Conversei com muita gente, com muitos produtores. Para falar a verdade, fiquei triste que poucos mantiveram interesse. Todos estão preocupados com essa falta de água, as represas secando, as minas secando, os rios, não tem água para irrigar, tem lavoura que está sem irrigação. E aqui na Lei Municipal 2.265, de 17/7/2019, cria a Patrulha Agrícola Mecanizada junto ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Agricultura. Então fala, desenvolver operações agrícolas que contribuam para a conservação do solo, da água, das estradas rurais e também do meio ambiente. Então é importantíssimo que, primeiramente, nas estradas rurais, as estradas, qualquer chuvinha, dá uma enxurrada grande, produz uma enxurrada. O que conserva as estradas é retirar a água das estradas o mais rápido possível. Uma sequência de esgotos, tirando a água das estradas. Porque se a água continuar, ela ganha força e peso e começa a escavar a estrada, danificando. Em cada retirada possível, fazer um posto de contenção, como já é feito, mas tem muitos sem fazer e muitos já estão assoreados, e é um ponto importante. E disponibilizar uma máquina para o pessoal cadastrar nos bairros aí, e, possível, o pessoal juntar 10, 12 produtores, chamar uma máquina particular, cada um fazendo aí por ano 5, 6, 10 bacias de contenção, estrategicamente na sua propriedade. Quando vier a chuva, essa água vai ficar retida no seu terreno, vai para o subsolo. Nós vemos aí que hoje o pasto, o capim que predomina, chama braquiara. E ele tem várias características positivas, mas tem uma característica muito preocupante no sentido de impermeabilização do solo. Se der uma chuvinha leve, já gera uma enxurrada com a água branquinha. Então, praticamente, toda a água que cai no pasto braquiária, que é a maior extensão do nosso território, é pasto braquiária, vai embora rapidamente. Ou seja, está chovendo pouco e o pouco que chove está indo embora. Então, é importante comentar, conversar, trocar as ideias sobre esse problema sério dessa falta de chuva, mas nós temos que tomar iniciativa. Eu tenho lá um quadro de café lá com 35 mil pés, tem 11 ou 12 postos de contenção. Toda a água fica retida nos carregadores, vai para o posto de contenção e do café não tem enxurrada. Só que eu não fiz nem a metade do que eu queria fazer lá para conter as águas. Esse ano eu quero fazer mais alguns. E conheço alguns produtores que fazem isso. Mas eu estou aqui pedindo, conclamando a todos os produtores rurais que disponibilizam um pouco dos seus recursos. Está tão difícil ganhar dinheiro na roça hoje, apesar de que muitos produtos estão com preço bom, mas os insumos, óleo diesel e tudo mais, está tudo caro para produzir. Mas retire parte do lucro, do dinheiro que pode ser retirado dentro das suas possibilidades e destine a conservação, a práticas de conservação
da água, né? E proteger as nascentes e tudo mais, conservar as matas, né? O que for possível, mas principalmente fazer essas bacias para segurar essa chuva que cai, para tentar repor o mínimo desses lençóis freáticos nossos, que estão cada vez menores, né? Cada vez com uma capacidade menor de água. E se nós não fizermos nada, com certeza, daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos, nós vamos ter uma realidade bem pior que a de hoje, né? Eu acredito que, né, será um futuro sombrio. Então, depende de nós hoje tomarmos consciência, tomarmos providências e começar a reverter esse quadro. É um trabalho de formiguinha, não vai resolver de um dia para o outro. Todo mundo fazendo um pouquinho, né, vai amenizando o problema. Então, eu acho importante, né, que todos aí se sensibilizem e assumam essas práticas, né, gente, que o caso é muito sério, muito complicado. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Uma parte, por favor. Com certeza, pode ser. Sobre esse assunto mesmo. Falando sobre o capim baquiara, eu até fiz uma indicação para o senhor prefeito, que foi o que você falou, né? Que o baquiara ele não segura a água, né? Desce tudo para o rio e não vai para as nascentes, né? Então, assim, eu pedi que, juntamente com a nossa ambientalista e também a Emater, que fosse assim, feito um trabalho de divulgação aos produtores rurais, porque eles também precisam do pasto, né? Eles também precisam do pasto para tratar dos animais, né? Mas devido à nossa seca e cada vez, né, aumentando mais, eu também pedi que fosse, né, orientado os produtores rurais através de, sei lá, reuniões com eles, né, Emater, né, o meio ambiente, né, para chegar a uma boa, né, conclusão, trabalhando junto, eles, sobre a pastagem, né, que, quem sabe, devagar, né, acabaria com o baquiara. E também, assim, falaram que, assim, esses pastos de baquiara poderia também passar uma grade no meio deles, onde afundaria na terra essa grade passando, e aí teria onde a água ficar na terra mesmo. Né? Não entendo. Foi toda orientação assim também que andei tirando, para ver realmente o que eu estou de acordo com o Danilo, para que isso venha a melhorar futuramente. Muito obrigada, Danilo. Vereador. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos. Boa noite. Fernando, boa noite. E a todos que estão nos ouvindo pelas redes, né, sociais. Eu queria hoje, assim, né, novamente, parabenizar a administração, Silvio, né, e a todos envolvidos, né, no calçamento dos Piqueira, que realmente foi de bom agrado a todos os moradores e realmente estava necessitando, né, já estava precisando. E também pelo excelente trabalho que está sendo realizado na Bárbara de Lima, né, alargamento e limpeza da estrada. Está ficando ótimo mesmo, e todos os moradores da redondeza ou que por lá passam elogiam o trabalho. E também dizer que eu fiz uma indicação ao setor competente que seja feita uma detetização dos principais pontos da cidade, onde há possíveis focos de moscas, varejeira, e também a detetização de todos os bueiros da cidade para evitar o aparecimento de insetos e roedores. Nessa época, né, muito quente, aumentam muito as moscas, né, que o pessoal já está reclamando através do Facebook, né, principalmente as moscas, né, e também os insetos em geral e roedores. E aí, a pedido de funcionários da Casa da Criança, né, para que fosse, né, que chegasse até o prefeito o pedido de um parquinho, né, que agora estão retornando em outubro, né, e tem a necessidade lá para as crianças, né, de uma diversão, né, onde, né, possam brincar, ter um lazer. Aí hoje mesmo, né, conversei com o prefeito e ele disse que a possibilidade do parquinho em 2002 será atendida. Então, muito obrigada ao prefeito Silvio Félix pelos meus atendimentos, minhas indicações, né, e me oriento muito com ele quando eu vou falar, né, sobre alguma coisa que está acontecendo no município, que a gente não pode falar por falar, né? A gente tem que estar ciente daquilo que está falando. Então, as minhas indicações eu comento aqui na Câmara, e mesmo antes de comentar aqui, fazendo papel, eu já passei
com o prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 035/2021, salvo emenda. Projeto de lei complementar número 035/2021. Institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Capítulo 1º. Do objetivo da aplicação. Artigo 1º. Esta lei complementar institui taxa pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Capítulo 2º. Da taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, o artigo 2º fica instituída a taxa de manejo de resíduos sólidos destinada a custear os serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de fruição e obrigatoriedade, prestados em regime público nos limites territoriais do município de Bueno Brandão. Artigo 3º. Constitui fato gerador de taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, prestados em regime público. Parágrafo 1º, para o fim desta lei, são considerados resíduos sólidos aqueles regulamentados pelo inciso 1º, 2º, 3º e 4º, o artigo 1º da Lei número 1868, de 23 de setembro de 2011. Artigo 4º. O cálculo da taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, levará em conta o custo dos serviços disposto no artigo 2º. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o custo econômico do serviço público de manejo de resíduos sólidos compreenderá exclusivamente as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades operacionais de coleta, de triagem e de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares ou equiparados. Parágrafo 2º. Visando a modicidade do TMRS, deverão ser descontados na composição do custo econômico dos serviços eventuais de receitas obtidas com a cobrança do preço público por atividades vinculadas, complementares ou acessoriais às suas atividades e fins, bem como as receitas decorrentes de multa, encargos moratórios e outras eventuais receitas não operacionais, compensadas as respectivas despesas. Artigo 5º. Para o cálculo do valor do TMRS aplicável a cada unidade imobiliária autônoma, serão consideradas as seguintes classificações e respectivos fatores, definidos conforme a disposição desta lei complementar e os critérios técnicos estabelecidos no regulamento desta lei. Primeiro, critério variáveis. A. Fator de usos. Primeiro, residência, classe 1. Segundo, comercial e serviços, classe 2. Terceiro, indústria, classe 3. Quarto, pública, filantrópica, classe 4. B, fator de frequências. Primeiro, coleta uma vez por semana. Segundo, coleta 2 vezes por semana. Terceiro, coleta 3 vezes por semana. Inciso 2º. Custo econômico dos serviços calculados conforme previsto no artigo 4, apura nos exercícios financeiros financeiro antecedente ao da cobrança do tributo, acrescido da variação positiva do INPC, verificada no mesmo período, considerando como referência o mês de janeiro de cada ano. Artigo 6º. O lançamento e uma cobrança da TMRS serão mensais e o seu valor será calculado com a base
no valor básico de cálculo, também conhecido como valor básico de referências, VBR, correspondente ao custo econômico médio mensal dos serviços expressos em reais por imóvel, calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula. VBR, valor básico de referência para o cálculo mensal. CET, custo econômico total de serviço de manejo de resíduo sólido. QT, quantidade total de unidades imobiliárias autônomas existentes na área de cobertura dos serviços. 12. Parágrafo único. O VBR será apurado para o mês de janeiro de cada ano, por ato da entidade reguladora ou, na sua falta, segundo o critério previsto em regulamento, e será aplicado para o cálculo do TMRS, devido no mês de fevereiro do mesmo ano ao mês de janeiro do ano seguinte. Artigo 7º. O valor mensal do TMRS será obtido mediante aplicação das alíquotas e da forma de cálculos constante da tabela do anexo único desta lei complementar, considerando a situação cadastral do imóvel na data anterior do lançamento do tributo. Parágrafo único. No caso de cobrança da TMRS, mediante o documento individualizado de arrecadação, o valor mensal mínimo observará o limite estabelecido no regulamento. Artigo 8º. A utilização ou prestação efetiva de serviços de manejo de resíduos sólidos ou de suas atividades para grandes geradores de resíduos domiciliar ou equiparados será remunerada mediante cobrança de preço público específico, fixado por meio de decreto. Parágrafo 1º. Consideram-se grandes geradores de contribuintes de imóveis não residenciais que geram mais de 200 litros por dia de resíduos domiciliar ou equiparados. Parágrafo 2º. A atividade mencionada no caput é suprestiva, podendo o interessado contratar livremente privados para a coleta e destinação final, bem como pode o município se negar a ofertar as atividades de coleta e destinação final, caso não haja disponibilidade ou seus custos sejam incompatíveis com a preservação e a adequada prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Capítulo 4. Dos sujeitos passivos. Artigo 9º. O contribuinte da taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, é o gerador de resíduos sólidos domiciliares, entendido como proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de bem imóvel situado em local onde o município mantenha, com a regularidade necessária, os serviços referidos no artigo 2º. Parágrafo único. A TMRS não incide sobre os lotes vagos. Capítulo 5º. Do lançamento e da cobrança. Artigo 10. A cobrança do TMRS pode ser efetuada mediante documento de cobrança exclusivo e específico do Imposto Predial ou Territorial Urbano, IPTU ou quaisquer outros serviços públicos, quando o contribuinte for usuário efetivo desses outros serviços. Parágrafo 1º. O documento de cobrança deve destacar individualmente os valores e os elementos essenciais de cálculos das taxas, tarifas e outros preços públicos lançados para cada serviço. Parágrafo 2º. O contribuinte pode requerer a emissão de documentos individualizados de arrecadação, correspondente aos respectivos imóveis, quando a TMRS for cobrada com outros tributos ou preços públicos. Parágrafo 3º. Independente da forma de cobrança adotada, a TMRS deve ser lançada e registrada individualmente, em nome do respectivo contribuinte, no sistema de gestão tributária. Parágrafo 4º. Os critérios e procedimento para o lançamento e cobrança previstos neste artigo serão disciplinados em regulamentos. Capítulo 6º. Da subcategoria social de baixa renda. Artigo 11. Para os fins da exclusão na subcategoria social de baixa renda, consideram-se pessoas de baixa renda
as que as beneficiárias do Programa do Governo Federal Bolsa Família ou outra que vier a substituí-lo. Capítulo 7. Da penalidade atraso ou falta de pagamento. Artigo 12. O atraso ou falta de pagamento dos débitos relativos à TMRS sujeita ao usuário contribuinte, desde o vencimento do débito ao pagamento de variação da taxa Selic acumulada, acrescido de juros de 1% ao mês. Inciso 2º. Multa de 2% aplicada sobre o valor principal do débito. Capítulo 8º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 13. As receitas derivadas da aplicação da TMRS são vinculadas às despesas para a prestação de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, incluindo os investimentos de seus interesses. Parágrafo único. Os sistemas contábeis devem permitir adequado controle do valor arrecadado, de forma permitida que se possa fiscalizar-se o cumprimento do previsto no caput, sendo permitido a qualquer do povo formar as medidas necessárias para coibir que os recursos vinculados sejam desviados de suas finalidades. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei através de decreto. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor 90 dias da data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte a de sua publicação. Bueno Brandão, 15 de julho de 2021, prefeito Silvio Antônio Félix. Tabela de cálculos do TMRS. Categoria residencial. Subcategoria social de baixa renda. Frequência de coleta. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Normal. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Domicílio. Comercial e serviços. Única. 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Indústria. Única. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Pública e filantrópica. Única. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. A frequência de coleta a ser considerada para a aplicação dessa tabela é a coleta convencional, não computando, neste caso, a coleta seletiva. Justificativa. O presente projeto de lei tem por escopo garantir o cumprimento das disposições legais exaradas no novo marco legal de saneamento. Lei número 14.026, de 15 de julho de 2020, que determinou aos municípios a instituição de contraprestação pelos usuários dos serviços de coleta de resíduos sólidos no seguinte termo. Artigo 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considera-se a destinação adequada dos resíduos coletas e nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar, primeiro, revogado, segundo, as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas. Inciso 4º. O consumo de água. Inciso 5º. A frequência de coleta. Parágrafo 1º. Na hipótese de prestação de serviços sob o regimento de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura do consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora de serviço. Parágrafo 2º. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular dos serviços, no termo desse artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei,
configura renúncia de receita e exigirá comprovação de atendimento pelo titular do serviço do disposto do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômica e financeira da prestação dos serviços aos longos dos estudos que subsidiaram a contratação desses serviços e deverá comprovar, no respectivo processo administrativo, a existência de recursos suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, por meio da demonstração de fluxos históricos e projeção futura de recursos. Ressalta-se que a gestão de resíduos sólidos, em razão de sua complexidade, apresenta grandes necessidades de recursos financeiros, seja para investimento em infraestrutura ou para custeio das operações. Diante disso, a Lei nº 14.026 de 2020, em seu artigo 35, parágrafo 2º reto apontado, estipulou que até o dia 15 de julho de 2021, os municípios apresentem projeto de lei que garanta viabilidade econômica do manejo de resíduos sólidos urbanos, inclusive pela regulamentação e implantação de taxa, sob pena de responder pela dispensa de receita, o que poderá caracterizar, inclusive, ato de improbidade administrativa. Assim, em prol do município da legalidade, faz-se indispensável a aprovação da presente lei, especialmente pelo fato da norma potencializar a eficiência da prestação municipal, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas, bem como para a preservação ambiental adequada. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheçam o regime de urgência e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 035/2021, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Bom, gente, esse projeto já tornou-se polêmico por várias vezes e muito questionado. E dizer que vai criar um imposto novo, né, para continuar as atividades que nós já realizamos, então fica alguma coisa meio no ar, meio complicado. Eu queria expor alguns pontos aqui a todos, né, os munícipes que nos acompanham e dizer que a gente tem que viver a realidade. A realidade da administração de 2013 a 2016, nós coletávamos o lixo, nós adquirimos um caminhão novo para coletar lixo, nós disponibilizávamos uma reta, ficava a semana toda escavando lixo de 10 anos ou mais, fazia valas enormes, aí era depositado lixo novo, lixo velho e uma camada de terra. Denúncia em cima de denúncia, fiscalização em cima, e nós trabalhamos lá. Essa reta tinha manutenção muito grande, porque o lixo tem tudo, tem ferragem, tem resto de construção, tem ponta de ferro. Então o pneu furava quase todo dia. Quebrava isso, quebrava aquilo. 2 vezes por semana ficava uma reta e 2 caminhões e vários funcionários para tirar o entulho das construções que era jogado na rua. E 2 dias por semana para captar a terra do município, longe, perto, onde tinha terra, para poder fazer o depósito no lixo, para jogar por cima, para manter o aterro 100% aterrado. E isso foi uma luta, porque, né, no intuito de educar uma criança, que ela não pode jogar um papel de bala na rua,
sendo que o pessoal jogava caminhões de entulho. Muitas vezes, na quinta-feira ou na sexta-feira de manhã, nós fazíamos uma coleta, uma repaginada na cidade toda, né, véspera de festa, feriado, para tirar todo o entulho. E passava no sábado, já tinha entulho depositado, né, na construção. Não tinha horário, não tinha dia, não tinha nada. Aí chovia, esse entulho ia para os bueiros, entupia os bueiros. E nós fizemos esse trabalho. Aí fui atrás de várias empresas para colocar uma filial aqui, né, como tem em todas as cidades, as caçambas, né, que fica o material de construção, areia, e a brita, né, e outros materiais, e o entulho. Nenhuma empresa de nenhuma cidade vizinha quis pôr uma filial aqui. Foi em várias cidades aqui. Aí aqui tinha uma empresa de terraplanagem, de outros produtos aí, que topou e fez. Inclusive, numa viagem a Belo Horizonte, na cidade administrativa, chegando lá, encontramos na rodovia lá um caminhão com a caçamba em cima. Eu falei para o meu companheiro, nunca na minha vida eu pensei que o meu sonho de consumo seria um caminhão com a caçamba de entulho. E aí limpou a cidade, que perdurou por vários anos e agora não existe mais, não sei, né? Não vou entrar no mérito, mas era uma beleza essa caçamba. Né? E isso tem um custo. Então, o resíduo sólido não é só o lixo, é o resíduo de construção também, é resíduo sólido, tem que ser captado, tem que ser retirado, tem que ser pago. Né? É complicado falar em cobrar imposto num país, o Brasil, que é recordista, né, um dos países que mais cobra imposto no mundo, em termos percentuais. Em valores, tem países mais ricos que cobram mais. Mas, principalmente nessa época, nós estamos numa final de pandemia, e essa pandemia pode ser classificada como uma tragédia, uma catástrofe. Então, nós estamos agora, né, pós-pandemia, pós-catástrofe, pós-tragédia. Temos esse déficit hídrico, que foi falado ainda há pouco, que traz um aumento de custo, aumento de preços, taxas de água, esgoto estão mais caras, taxa de energia elétrica mais cara, porque a geração de energia no Brasil, predominantemente, é elétrica, né, são hidrelétricas, depende de água. Os alimentos dependem de água, estão subindo de preço dia por dia. Né, não é só no Brasil, no mundo todo, por vários motivos. Então, vivemos tempos difíceis. Né? E o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou favorável a esse projeto, vou votar favorável, mas quero deixar bem claro aqui a minha posição ao senhor prefeito, porque os valores ainda vão ser estipulados de janeiro a janeiro, que seja o mínimo possível, apenas a taxa simbólica. Porque hoje, parte da receita do município já é gasto em coleta de resíduos sólidos. Então vai ter que ter uma taxa complementar. Né? A proposta é colher todos esses resíduos sólidos e levar para um aterro controlado dentro da lei, certinho, né? Tem o consórcio na região que nós fundamos, e hoje ele existe aí, o CIDAS, né, com a finalidade de Ouro Fino criar esse depósito regional aqui de várias cidades, que vai ter que ter a despesa do deslocamento e a pesagem e o depósito por tonelada. É como é feito em vários lugares, na época nós fomos em Itajubá, lá já existe esse consórcio, muito bem, funcionando muito bem. Então, tudo isso gera custos, gastos, mas nós não vamos começar a colher lixo de hoje para frente. Nós temos já gastos, né, assumidos com a prefeitura, que continuarão sendo feitos. Então, eu acho que nós temos que ter uma taxa adicional ao que já é gasto. E não podemos fazer uma indicação, não podemos fazer um projeto que gere gasto ao município. Mas deixar aqui a ideia, senhor prefeito, que faça aí um projeto, mande para nós aqui, que o cidadão que não queira pagar essa taxa, ele possa aderir, dentro da lei certinho, a um projeto de reciclagem 100% do seu lixo, em duas partes. Esse negócio de pôr 4 lixeiras, plástico, vidro, papelão, coisa, isso aí é final, é quem trabalha com isso. O consumidor não vai reciclar isso. O consumidor reciclando o lixo úmido, o lixo seco, já está bom demais. Então, no saco preto convencional, o lixo de banheiro, de pia, etc., que é pequeno, e no outro saco, colorido, aí bem expressivo, todo tipo de lata, vidro, papelão, PET, alumínio, já pronto para reciclagem. A pessoa assumiu esse compromisso, né, o prefeito isenta da taxa, porque o lixo vai estar 100% reciclado. Né, vai ser o mínimo que vai para o aterro e o máximo que vai para a reciclagem. Podendo criar premiação, alguma coisa, né? Isso é uma ideia. E pedir à população também que
né? Nós vivemos tempos difíceis, a realidade está aí, nós temos que reformular os nossos costumes, as nossas atitudes, né? O dia a dia. Então, reciclar é importante. Diminui o lixo e gera renda para as pessoas que trabalham com isso. Então, sou favorável a esse projeto, com dor no coração, não aumentar imposto, mas que seja o mínimo possível para complementar o que já é gasto. Porque nós gastávamos 2 retas e 2 caminhões a semana inteira, fora do seu braçal, para tirar entulho e lixo. E os 2 caminhões de lixo, né, na cidade e na zona rural. Isso era um gasto absurdo, né? Consumia parte da nossa força motriz da infraestrutura, né? E isso foi pago e não quebrou a prefeitura por causa disso, terminou o mandato, sobrou dinheiro, entendeu? Então dá para ser feito. Aqui diz que é uma lei, foi feita obrigatória, o prefeito é obrigado a fazer o projeto. Ele responderá por improbidade administrativa, se ele não fizer, renúncia de receita, né? Os vereadores estão obrigados a votar, a realidade é essa, né? Então, deixar bem claro à população que não é só lixo, mas que depende da gente se unir junto ao Executivo, e a Câmara está aqui aberta também às sugestões e a ser companheira. Se vier um preço exorbitante, a gente vai brigar por causa disso, né? Se vier um preço muito alto por cobrança de resíduos sólidos, tem que ter tudo dentro da realidade nossa, do padrão de vida financeiro da nossa população, né? Que condiz com o orçamento, apesar de que vai, né, vir mais gastos ainda, mas estamos aqui para legislar. Nem tudo é o que a gente queria, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu sou favorável, desde que tenha uma atenção muito especial. Aqui fala o pessoal de baixa renda, né, que tem Bolsa Família, tudo. Então, está bem explicado. Eu acho que não vamos morrer por causa disso, não. A gente vai sofrer um pouco, mas a gente vai, né, reformular o nosso meio de viver e produzir lixo, né? Se vier um projeto que traga, né, um benefício econômico, um outro projeto complementar desse aqui, que traga benefício econômico ao cidadão, desde que ele recicle o seu lixo, né? Aí sorteia uma vez por dia um número de uma casa aí, aí despeja o lixo numa lona grande e vê se realmente é reciclável. Se não tiver, daí perde o convênio e tem uma multa. Então, a pessoa que assumir o compromisso de reciclar 100% do seu lixo, em 2 partes, ele vai ter que cumprir. Se 50% da população aderir a esse, né, a esse suposto, né, projeto do prefeito, tem partida do Executivo. Então, já vai diminuir demais o custo desse imposto que vamos pagar, né? Então, mais do que nunca, agora é hora de reciclar, de diminuir o nosso lixo. Não é isso? Então, muito obrigado, presidente. É isso que eu tinha a dizer. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Realmente é muito importante, né, esse projeto, né? O que, né, nos assusta é a taxa, porque o que nós mais pagamos, né, são taxas, são impostos. E é a partir já de 2022, então nós sabemos que alguns já estão sabendo desse projeto, né? A gente sabe que há vários comentários favoráveis, desfavoráveis. E a partir do ano que vem, quando será cobrado, aí realmente a gente vai ver a repercussão que será, né? Eu entendo que é um projeto, sim, obrigando ao município a aderir, né, essa lei, aderir, né, o que está escrito. Mas realmente vai apertar mais uma vez, né, nos nossos bolsos, mas temos que voltar, né? Como diz o senhor Danilo Amâncio, colega vereador, né? Aqui sabemos que o prefeito foi obrigado a aderir e os vereadores também. E sabemos também que várias cidades de porte médio, grande, pequeno, já pagam, né, por esses manejos dos resíduos. Uns pagam através, assim, da taxa junto com o IPTU, outros junto com a água, mas a maioria já está pagando já faz tempo, e nós vamos começar a pagar o ano que vem. É lei, né? E a gente tem que cumprir a lei, e é nosso dever, né? Sei que muitos vão comentar, vão criticar, mas estamos aqui para dar explicação, estamos aqui para representar. Muito obrigado, senhor presidente. Queria solicitar ao nobre vereador
vice-presidente, que ocupe a presidência para eu poder fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite aos nobres colegas, boa noite aos funcionários da casa, aquelas pessoas que assistem pelas redes sociais, meu boa noite. E antes de eu passar aqui algumas considerações, eu queria só fazer uma leitura sobre o projeto de lei da Presidência da República, lei número 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a lei número 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. A lei número 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de especialistas em recursos hídricos, a lei número 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos e do que trata o artigo 175 da Constituição Federal. A lei número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no país. A lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para as disposições finais ambientalmente adequadas dos rejeitos. A lei número 13.089, de 12 de janeiro de 2015, Estatuto da Metrópole, para atender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a lei número 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União para participar do fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Então, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela passa agora a gerir, além dos recursos hídricos, né, ela passa a tratar dos rejeitos, que são os lixos, né? E essa taxa de manejo do rejeito sólido nada mais que é uma emenda junto com a lei 14.026, de 15 de julho de 2020. E os municípios tiveram até 15 de julho deste ano para protocolar esse documento, esse projeto de lei, nas câmaras de vereadores. Vários municípios já estão se adequando e não é diferente com o Bueno Brandão. Como o vereador Danilo Amâncio ali acabou de dizer, não é um projeto municipal do prefeito ou dos vereadores. É um projeto de lei, né, que vem ao anseio da população, porque esse projeto, embora polêmico, como muitos estão entendendo, ele vai ser um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Ele vai acabar com os lixão. Não vamos mais ter o lixão. A coleta vai ser feita normalmente, e quanto mais o lixo reciclável for colocado para a reciclagem, menos peso terá a caçamba do caminhão. Menos peso na caçamba de um caminhão, menos o valor nós vamos pagar. Independente seja na água, na energia elétrica, no IPTU. E, vereador Danilo, eu concordo com a excelência. Claro que nós vamos sentar junto com o prefeito, juntamente, mais uma vez, uma comissão de vereadores, ou toda a Câmara, para a gente demonstrar pelo menos à população que nós não estamos votando em vão, sem uma taxa, né, que toda a população possa pagar. Eu quero aqui agradecer ao prefeito, que está assistindo nós, né, e solicitar a ele que, quando da cobrança, a gente esteja junto, né? E só lembrando que essa lei que nós estamos votando hoje, ela só vai poder ser cobrada a partir de 30 de março de 2022. Né? Então, o município vai se adequar, vai ser construído um galpão enorme, onde os contêineres vão ser depositados,
o município vai entrar em contato com as empresas, né, que vão coletar o lixo, e esse lixo vai ser transportado de Bando Brandão para aquela cidade que tenha a tecnologia e os avanços, né, para transformar o lixo em energia e transformar o saco plástico, as garrafas PET, né, provavelmente 70% a 80% de recicláveis, como já fazem os países do primeiro mundo, né? Então, essa lei 14.026, ela é extensa, aí eu vou deixar aqui para cada vereador que quiser se aprimorar e ler mais um pouquinho, eu vou deixar à disposição de cada um pedir essa lei, ou através de xerox, através do e-mail, né, ou através do WhatsApp, para que cada um possa acompanhar. E só para finalizar, a Câmara de Vereadores solicitou ao Departamento Jurídico da Prefeitura, a doutora Claudinéia e a engenheira Samira, esteve nesse plenário e nós discutimos item por item desse projeto que nós vamos votar, que é o 035. E ali não sobrou sombra de dúvida nenhuma para a nossa votação. Então, quero deixar bem claro aqui que isso vai ser um legado que nós vamos deixar para as famílias do Bueno Brandense e, quem sabe, do Estado e do nosso Brasil. Meu muito obrigado. Solicito ao vereador Joaquim Assis dos Santos que retorne aos seus trabalhos. Senhor presidente. Com a Por palavra, favor. o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. Fernando Costa, a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal, rede social. E nós devemos aqui começar a elencar de onde tem a obrigatoriedade desse projeto de lei complementar. Eu sou do tipo da pessoa que não foge do debate, não gosto de palavras que tiram a responsabilidade do vereador, no meu caso, e transmitem a responsabilidade para outros gestores públicos. Já postei, fiz aquele vídeo trazendo à tona, porque se esse projeto de lei fosse aprovado sem ampla publicidade, chegasse o ano que vem e começasse a cobrar na conta de energia elétrica pelo que a gente está, a gente seria mais cobrado do que está sendo hoje. Então, quando a gente olha os princípios constitucionais, um deles é a transparência e publicidade. Por isso que eu fiz aquele vídeo. E a partir dali começou a causar toda essa discussão no bom sentido. Alguns a favor, outros contrários. Mas vamos lá. Quando a gente olha a lei municipal, a 1.668, a gente tem que tomar cuidado com o que a lei municipal trata de resíduos sólidos. Porque o projeto de lei que a gente vai votar, ele fala lá no seu artigo 3º, parágrafo único, os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 1º da referida lei municipal. Então a gente tem que ir nela. Né? O que fala? O que são resíduos sólidos ou assemelhados? Produzidos por residências, escolas, edifícios públicos, estabelecimentos comerciais, hotéis e pela poda de capina de vias e logradouros públicos. Tirando a terra, é claro. O 2, resíduos sólidos, o reciclável. Eu vou resumir aqui: papel, papelão, vidro, plástico e metal. Isso está no inciso 2. Inciso 3, orgânicos, o restante de borra de café, questão de chás, casca de fruta, grão, verdura, legume. E o inciso 4, o que é o lixo de rejeito? São, depois de esgotadas todas as possibilidades, fralda descartável, lixo de banheiro, absorvente higiênico, o espelho nesse caso já não entraria aqui, porque é vidro, recicla, hoje se recicla, papel carbono, sacolas também já não entra mais aqui, que entra como reciclável, e papéis engordurados, e assim por diante. Então, nesse caso, eu quero deixar muito claro aqui,
que o resíduo de construção, ele não entra aqui. O resíduo de construção não está contemplado nesse projeto de lei que nós estamos votando. O resíduo de construção é tratado de maneira diferente. Até porque, como que a gente vai jogar o resíduo de construção num aterro sanitário para tratar o churume? Não tem como. Então, ele não entra aqui. Primeiro ponto que eu quero trazer. Segundo ponto, eu vou de encontro com Vossa Excelência na questão das leis federais. Eu já falei que a responsabilidade desse projeto é dividido. Congresso Nacional, Presidente da República que sancionou, então ele tem o dedo dele também, certo? Porque se ele tivesse vetado, teria que voltar o veto ao Congresso Nacional para mantê-lo ou derrubá-lo. Prefeito, porque a assinatura do projeto de lei complementar é do prefeito. Tem a responsabilidade do prefeito também. E nós, vereadores, na votação. Porque nem tudo, para nós recebermos R$ 2.200 por mês, nem tudo são flores. Mas temos os espinhos também para pisarmos e atravessarmos. Então, eu não vou fugir do debate por isso. Quando fala da lei de responsabilidade fiscal, da improbidade administrativa, depois vou ler uma pequena introdução da improbidade administrativa, é muito difícil tecer uma improbidade administrativa para um vereador que, por sua opinião, o qual ele é inviolável na sua palavra, votou contra um projeto desse. Mas, como eu falei de início, eu não fujo do debate, da minha responsabilidade, e eu sei que mais que a legalidade do projeto, a importância do projeto. Eu vou voltar no ano de 2003, quando no município de Bueno Brandão instituiu-se a taxa de iluminação pública. Hoje, a população reclama para nós e para o executivo que se tiver uma luz apagada, ou retira a taxa ou conserta a lâmpada. Tal a importância. O que eu quero dizer com isso? Olha, o serviço tem de ser prestado. E está sendo prestado. Inclusive, numa postagem, querendo jogar responsabilidade, falando de reeleição, eu falei que não precisa vir atrás de mim, eu já ia postar lá mesmo. E a minha resposta é a seguinte: o município já presta o serviço. Melhorou o serviço com o início da reciclagem, separação. E agora vai melhorar ainda mais com a finalização do lixão. Para tudo isso, e quem ganha com isso? Somos nós. Eu, vocês, nobres, você diz, população em geral, nossos filhos, nossos netos, porque um lixão a céu aberto gera mosca, como já foi falado aqui nesta reunião, gera bactéria, infiltração, poluição do solo, da água, que depois vai ser coletada num rio, que depois vai irrigar determinada lavoura, alimentar determinado gado, determinado animal. Ou seja, se a gente parar e pensar, a taxa é só um meio de manutenção correta de um trabalho que nós produzimos. O lixo não é da prefeitura. O lixo é de cada cidadão. Então, eu não vou só me ater à questão da legalidade, da obrigatoriedade federal. Eu me atenho também à prestação do serviço que é executado. Está sendo melhorado. Mas vai gerar nova despesa? Até agora o município já faz as despesas, realmente. E mais para nós encerrarmos o lixão e levarmos esse lixo não reciclável para um aterro sanitário controlado. Não vai ter nova despesa? Porque até então isso não é feito. Então, eu não vou perder a oportunidade aqui de mostrar para a população o quão importante é a gente tratar corretamente o nosso lixo. Cada cidadão é responsável por aquilo que produz. Ah, mas nós estamos em pandemia. Gente, 1 mês de julho do ano passado, depois não olhei mais, Bueno Brandão recebeu R$1.800.000 de auxílio emergencial. 1 mês! Não é bem assim também. Não vou sair da minha responsabilidade. Vamos lá, o que fala a improbidade administrativa? Já que eu termino, senhor presidente. Essa pesquisa é da Universidade do Rio Verde, o campus de Caiapônia, de Goiás. Essa pesquisa tem como temática o direito tributário e delimitou-se no estudo sobre a improbidade administrativa derivada da renúncia de receita, artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. O município que não cumprir, o gestor público está sujeito a crime
de renúncia de receitas, improbidade administrativa. É notório que os atos de improbidade administrativa possuem a necessidade de ser combatidos ininterruptamente, sem parar. Do mesmo modo, considera-se que os atos de improbidade administrativa possam macular, sujar a lisura do Estado. A renúncia de receita por parte dos entes federados, municípios ou Estado, interfere no desenvolvimento dos entes federados, uma vez que o poder público abre mão de seus dividendos para resguardar uma pequena parte de indivíduos. De cunho bibliográfico, o estudo se alicerçou nos conceitos de renúncia de receita e improbidade administrativa, buscando na literatura especializada o suporte para que o problema pudesse ter uma resposta correspondendo aos anseios do pesquisador. Compreende-se pela opção de renúncia de receita pode acarretar em encargos, mas isso não significa que não possa ocorrer, uma vez que se encontra amparado pelos dispositivos legais, criados na intenção de salvaguardar as boas relações entre os entes, União, Estados e municípios e Distrito Federal. Por outro lado, o estudo buscou averiguar os requisitos que autorizam a renúncia de receita. O embasamento teórico foi construído a partir da apropriação e compreensão dos conceitos sobre renúncia de receita e improbidade. Finalizando, mediante a proposição da pesquisa, averigou-se que a renúncia de receita pode causar problemas aos entes federados, resultando em sanções que poderiam ser evitadas. Aonde eu quero chegar? Não é somente o gestor público, principalmente o prefeito, que está sujeito à improbidade administrativa. O município pode deixar de arrecadar receitas se nós não aplicarmos essa lei federal. Só para encerrar, senhor presidente. Ou seja, temos a obrigatoriedade de votar? Temos. É responsabilidade do Congresso? É. É responsabilidade do presidente? É. É responsabilidade do prefeito? É. É responsabilidade dos vereadores? É. É importante para a população? É. Está tendo serviço prestado? Está. Não está tendo e está tendo a cobrança? Tem mais direito de reclamar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 035/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 035/2021, salvo emenda. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Genato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 035/2021 foi aprovado por 9 votos favoráveis, salvo emenda. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 035/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 035/2021, a qual institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos e das outras providências. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 035/2021. Modifica o artigo 2º do caput. Artigo 2º. Fica instituída a taxa de manejo de resíduos sólidos, TMRS, destinada a custear os serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, prestada em regime público pelo município de Bano Brandão. Câmara Municipal de Bano Brandão, aos 10 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 035/2021.
A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 035/2021, a qual institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e da outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. A função João Pinheiro apontou incongruência na divisa do território de Bom Brandão, desvirtuando o Instituto pelo Decreto-Lei número 148, de 17 de dezembro de 1988, a Lei número 2.764, de 30 de dezembro de 1962, visto que o município de Bom Brandão está coletando informações cartórias escriturais para interpretar a ação judicial e a reversão do entendimento da função João Pinheiros e os serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos são prestados, cuja cessão prejudicaria imensuravelmente as comunidades envolvidas. A alteração proposta faz-se necessário e legal. Câmara Municipal de Bom Brandão, 10 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 035/2021? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. A justificativa fala por si só, ela foi eu a deixei bastante sucinta, bastante estreita, bem enxuta. Questão, nós temos algumas localidades que, se nós mantivermos a redação original, a qual fala prestados em regime público, nos limites territoriais do município de Bom Brandão. Vou citar um exemplo. Eu não vou aqui mensurar com certeza, mas nós temos muitas residências, desculpa, exagero da minha parte, perdão. Nós temos algumas residências, por exemplo, que estão lá na divisa com Munhoz. Eu vejo que o município não recolhe esses resíduos lá e está dentro do nosso limite. Porventura, nós temos, por exemplo, outras residências que estão localizadas próximas, tipo, por exemplo, Boa Vista dos Pedros, Lagoa, Altos dos Dois Irmãos, que estão, por hora, fora dos limites territoriais e o município recolhe. Nesse caso, o município vai deixar de recolher, então, conforme essa redação? Conforme eu coloquei na emenda, prejudica as comunidades. Esse lixo vai ser feito como? Esses resíduos serão feitos como? Como será o recolhimento desse lixo nessas comunidades? O entendimento da Fundação João Pinheiro vai prevalecer? E seria desonesto. Não estaríamos tratando com isonomia, o princípio constitucional da isonomia, porque as demais residências, os demais domicílios, estariam pagando a taxa. E, porventura, esses locais estariam tendo serviço prestado sem o recolhimento, isso poderia dar até ação judicial. Então, a mudança da redação, regime público pelo município de Bom Brandão. Mudando, tirando, alterando nos limites territoriais do município de Bom Brandão. É interpretação diferente. Mais alguém fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2021, o projeto de lei complementar 035/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 035/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Estevam Alésio Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. A emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 035/2021 foi aprovada em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 039/2021. Projeto de lei complementar número 039/2021.
altera a Lei Complementar número 1694, de 31 de outubro de 2007, e das outras providências. A Câmara Municipal de Bano Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. A Lei Complementar número 1694, de 31 de outubro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1º. O parágrafo único do artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. São considerados geradores de RSS todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerários e serviços onde se realizam atividades de embalsamento, tanatopraxia e somatoconservação, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controles de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza, estética, dentre outros, enfim. Inciso 2º, o artigo 7º e seu parágrafo único passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. O valor da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, TRSS, será calculado multiplicando-se a quantidade em quilos gerados pelo estabelecimento pelo valor pago pelo município à empresa contratada. Para efetuar a prestação de serviços de coleta, a destinação final dos resíduos sólidos de serviço de saúde, mais 0,5 VRM, referente à taxa de fornecimento de guia de recolhimentos de tributos municipal. Parágrafo único. No caso de ocorrer reajuste ou revisão do valor do contrato, a prestação de serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos de serviço de saúde, o Executivo Municipal editará decreto determinando os novos valores da TRSS, respeitando-se os princípios tributários. Inciso 3º. O artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Caberá aos contribuintes apresentar mensalmente a divisão de lançamento, tributação, cadastro e fiscalização fazendária, cópia do MTR, manifesto de transporte de resíduos, para o recolhimento da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, TRSS. Inciso 4º. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 8º. Inciso 5º. O parágrafo 2º do artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. O recolhimento da taxa deverá ocorrer até o dia do mês subsequente, e não sendo este dia útil, no primeiro dia útil subsequente a este. Inciso 6º. O parágrafo 3º do artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. Na hipótese de o contribuinte não apresentar cópia do MTR e não pagar a taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, TRSS, no prazo fixado no parágrafo anterior, o TRSS será lançado de ofício pela Prefeitura, conforme o relatório de coleta emitido pela empresa responsável pela coleta no município, selecionada através de processo licitatório. Inciso 7. Fica acrescido o parágrafo 5º ao artigo 8º, com a seguinte redação. O parágrafo 5º entende-se que o MTR é um documento emitido pelo gerador, por meio do sistema MTR Minas Gerais, numerados sequencialmente que contém informações sobre os resíduos a serem encaminhados para a destinação, o gerador, o transportador e o destinador. A identificação do resíduo é feita informando o tipo de resíduos, quantidade, classe e formas, acondicionamento e destinação. Um novo MTR deve ser emitido pelo gerador toda vez que uma carga de resíduos for encaminhada a uma unidade de destinação. Inciso 8º. O artigo 9º passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados aos seus incisos 1º e 2º, bem como o seu parágrafo único. Artigo 9º.
fica com o contribuinte da taxa de resíduos sólidos de serviço de saúde, TRSS, obrigado a elaborar e implantar o plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas da vigilância sanitária. Inciso 9. O artigo 9 passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, PGRSS, o documento que aponta a descrever todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, observadas suas características e risco, contemplando os aspectos referentes de geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de prestação à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente. Parágrafo 2º. O serviço gerador de resíduos de serviços de saúde, RSS, deve manter cópia do PGRSS disponível para consulta dos órgãos de vigilância sanitária ou ambientalista, dos funcionários, dos pacientes ou do público em geral. Parágrafo 3º. O serviço gerador de resíduos de serviços de saúde, RSS, em operação ou a ser implantado e responsável pela elaboração, implementação e monitoramento do PGRSS. Parágrafo 4º. Os novos geradores de resíduos terão prazo de 180 dias a partir do início do funcionamento para apresentar o PGRSS. Inciso 10º. Fica crescido o artigo 9º com a seguinte redação. Artigo 9º. O serviço gerador do resíduo de serviço de saúde, RSS, é obrigatório a proceder à emissão em manifesto de transportes de resíduos, MTR, por meio do sistema MTR Minas Gerais, conforme estabelece o DDN Copan, número 232, de 27 de fevereiro de 2019. Inciso 11. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 10. Inciso 12. O parágrafo 2º do artigo 10 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Para todos os efeitos de direitos, presume-se feita a notificação do lançamento, a regularmente constituído o crédito tributário correspondente, 5 dias após a entrega das notificações recebidas nas agências postais. Inciso 13. Fica revogado o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 20. Inciso 14. O parágrafo 2º do artigo 20 passa a vigorar com o inciso 1º e 2º, tendo a seguinte redação e acrescido 2 incisos, o 3º e o 4º. Inciso 1º. Proceder à contratação da empresa para realizar a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde. Inciso 2º. Encaminhar à empresa contratada a relação dos estabelecimentos gerados do RSS para inclusão na rota de coleta. Inciso 3º. Fiscalizar a execução de contrato por parte da empresa contratada. Inciso 4º. Fornecer mensalmente aos departamentos de finanças, contabilidade, tesouraria e relatório de coleta realizada. Inciso 5º. Comunicar ao departamento de finanças, contabilidade e tesouraria eventual infração ao disposto neste capítulo. Inciso 15. O artigo 20 passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Caberá ao departamento de saúde. Inciso 1º. Fiscalizar a execução do PGSS. Inciso 2º. Emitir alvará sanitário mediante apresentação do PGRSS. Inciso 3º. Informa o Departamento de Obras, Viações e Serviços Públicos quando a abertura de novos estabelecimentos geradores de RSS para que o mesmo seja incluído na rota de coleta. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor 90 dias depois da sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte
ao de sua publicação. Bueno Brandão, 27 de agosto de 2021, prefeito Silvio Antônio Félix. Justificativa. Tenho presente proposição e intuito de fazer algumas alterações na Lei Complementar número 1694, de 31/10/2007, para adequá-la às disposições da RDC número 222, de 28 de março de 2018, da Anvisa, bem como alterar a forma de cobranças na TRSS. Veja-se que a forma que atualmente é cobrada a TRSS vem gerando muita insatisfação por parte dos contribuintes, pois se o mesmo gerar 5 kg de resíduos em um mês, pagará 2,5 VRM. Entretanto, se o mês seguinte gerar 5,1 kg, o valor saltará de 2,5 VRM para 15 VRM. Portanto, pretende-se que, com o presente projeto de lei, corrigir este lapso da legislação, cobrando do contribuinte apenas pelo que ele realmente gerar de resíduos no mês. Ainda faz necessária a aprovação desse presente projeto pela necessidade da adequação da nossa legislação às disposições da RDC número 2222, de 28 de março de 2018, da Anvisa, que, em seu artigo 2º, do parágrafo 1º, inclui novos serviços como geradores do RSS, como serviços de piercing e tatuagem, e salões de beleza e estéticas, bem como as disposições da DN Copan, número 232, de 27 de fevereiro de 2019, que institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos e estabeleceu procedimentos para o controle de movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Só fazendo uma correção no projeto 39/2021, na solicitação pelo secretário para leitura. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 039/2021, salvo emenda. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 039/2021, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. A taxa de resíduo do serviço de saúde, ela já existe. Podemos considerar de longa data. Só que é bom deixar bem claro também, conforme muito bem lido pelo secretário na justificativa, a questão da nova RDC por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujo documento incluiu novas atividades que estão sujeitas à cobrança dessa taxa de resíduos de serviços de saúde. Deixar bem claro aqui a nossa população que nos assiste ou virá a nos assistir, que essa aqui é uma taxa de serviço de saúde. Serviço de saúde. Nós não estamos aqui legislando duplamente a resíduos sólidos. São coisas separadas, são situações separadas. Vocês aprovaram 2 vezes? Não, são taxas diferentes. Talvez até aí também seja uma explicação, uma justificativa para que o serviço de saúde, ele também paga a taxa pelo seu resíduo produzido. Então, vejam só. Então, o artigo 1º, no seu inciso 1, traz as novas atividades que estão sendo inclusas dentro deste projeto de lei. É bom a gente deixar bem esclarecida essa questão. Importante também que a justificativa, ela alterou o artigo 7º da lei de 2007.
ela eliminou as tabelas existentes, as 2 tabelas, e colocou que a pessoa, o estabelecimento, o responsável, vai pagar conforme a quantidade de resíduo produzida. Realmente é o correto, torna-se muito mais justo. Até eu fiz uma emenda, depois acho que vai ser lido por Vossa Excelência e também pelo senhor secretário, por quilo. Mas qual o valor do quilo? O município recentemente fez o processo licitatório, o qual vai vigerá até, se não me engano, agosto do ano que vem, 2022. Hoje o valor do quilo para o resíduo de saúde está em R$ 5,95. É um valor que não tem alteração durante este ano de contrato. O ano que vem faz-se um aditivo de tempo, um aditivo temporal, a legislação permite, dentro de um contrato, pode ser feito até, se não me engano, 3 aditivos, altera esse valor. Mas entre final de 2021 e metade de 2022, o valor é R$ 5,95. Portanto, se o estabelecimento produz 2 quilos, ele vai pagar quase R$ 12 e mais a meia VRM, que se trata de a taxa de expediente. No caso, R$ 14,00 e alguma coisa. E aí vem as demais, aí modificou, por exemplo, o manifesto de transporte de resíduos, que na lei atual fala de declaração. O recolhimento, na lei atual, fala que seria até o 5º dia útil, no projeto de lei fala até o dia 15 do mês. Tem uma alteração importante nesse sentido. Fala de declaração novamente. Também traz novas responsabilidades, isso é importante. Na lei atual, se o estabelecimento não informasse o período escriturado, se ele não informasse qual período escriturado do recolhimento, se ele não declarasse, ele tinha uma multa de 30% em cima daquele valor não informado. Isso também, esse projeto de lei complementar está excluindo. Isso também é importante. E traz novas responsabilidades para o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos, que está lá no inciso 14, né, que é o parágrafo 2º do artigo 20, e também traz responsabilidades para o Departamento de Saúde. E mesma forma do projeto de lei complementar anterior, 90 dias, pelo princípio da anterioridade, pelo princípio nonagesimal, porque quando se institui alguma nova cobrança ou alteração naquela existente, precisa-se de 90 dias para a instituição das mesmas. Portanto, como extinção dessa multa, alteração da data e também uma obediência à resolução da Anvisa, o projeto de lei complementar não merece mais retoques. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 039/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 039/2021, salvo a emenda. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borges. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 039/2021 foi aprovado por 9 votos favoráveis, salvo emenda. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 039/2021.
a qual altera a Lei Complementar número 1694, de 31 de outubro de 2007, e das outras providências. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039 de 2021. Modifica o inciso 2º do artigo 1º. O artigo 7º. O valor da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, TRSS, será calculado multiplicando-se a quantidade em quilos gerado no estabelecimento pelo valor pago por quilo pelo município à empresa contratada, para efetuar a prestação de serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde. Mais, meio VRM referente à taxa de fornecimento de guia de recolhimento de tributo municipal. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 13 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa à emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021, a qual altera a lei complementar número 1694, de 31 de outubro de 2007, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. A redação inicial não especifica a base de multiplicação na parte paga pelo município de Bueno Brandão. No caso, poderia multiplicar a quantidade de resíduos produzidos pelo estabelecimento pelo valor mensal ou mesmo integral do contrato com a empresa responsável. Como se propõe, fica claro que o valor é pela forma de quantidade de quilos produzidos no estabelecimento multiplicado pelo valor do quilo contratado. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 13 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. redação original. O valor da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde será calculado, ou no caso calculada, mas aí é uma questão de português, né? Será calculada multiplicando-se a quantidade em quilos gerada pelo estabelecimento. Até aqui, tudo bem. A quantidade em quilos gerada pelo estabelecimento. Multiplicando-se a quantidade em quilos gerada pelo estabelecimento pelo valor pago pelo município. Mas qual a forma de achar esse valor? Na primeira parte da frase, fala que é a quantidade de quilo produzida pelo estabelecimento. Mas aqui fala pelo valor pago pelo município. Mas valor pago pelo quê? Conforme eu tinha conversado até com a Daiane para entender melhor o assunto, né, que é a chefe da questão de obras, do departamento de obras, não, vereador, não, o senhor tem razão, mas para nós aqui isso já é comum. Nós sabemos que é por quilo, mas realmente a redação não fica, ela fica mais clara, incluir aqui, pago por quilo pelo município. Quanto que o município paga por quilo? Então vai pegar a quantidade que produzida pelo estabelecimento e multiplica pelo valor do quilo, conforme eu expliquei na redação, na justificativa. Se nós olharmos atentamente a redação original, falta esse fator de entendimento dentro da frase. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar sobre a emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 039/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Mancio Alberto Costa? Sim.
Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. A emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 039/2021 foi aprovada em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 144/2021 da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie a possibilidade de se elaborar o projeto de lei que autoriza a criação da Guarda Mirim Municipal. Justificativa. Guarda Mirim é projeto social, que tem como principais pontos de introdução dos jovens de 14 a 18 anos no mercado de trabalho e sua complementação educacional, que traz consigo conceitos e normas que agregam valores morais e cívicos aos jovens que integrarem o programa. Esta importante proposta é fundamentada na Constituição Federal, artigo 7º do inciso 35, transcrito a seguir. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vivem em melhoria de suas condições sociais. Inciso 35. Proibição de trabalho... 33. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalhos a menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz a partir de 14 anos. E também a Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 68 nos diz, artigo 68, o programa social que tenha por base o trabalho educativo sob a responsabilidade da entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de captação para o exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho, efetuando ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Podemos notar que há uma medida legal e tem como objetivo proporcionar aos adolescentes do nosso município melhor preparação educacional, profissional, pessoal e familiar, já que com a criação do projeto Guarda Mirim, muitos adolescentes terão oportunidade de ter um trabalho e adquirir conhecimento, mantendo-se fora das ruas e longe das drogas e da criminalidade. A medida demonstra também a preocupação da administração municipal em proporcionar políticas públicas que garantam mais oportunidades aos jovens. Assim sendo, solicito ao senhor prefeito municipal que analise a presente indicação e considere a sua importância. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 20 dias do mês de setembro de 2021. Em votação em turno único, a indicação número 144/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 145/2021, da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto ao departamento competente a possibilidade de se implantar sinalização de parada obrigatória no trevo do bairro Vargem Grande, nas proximidades da venda do Chiquinho. A medida é justificativa. A medida é de extrema importância, pois o local tem uma bifurcação em Y que liga Bônio Brandão Munhoz, Bom Repouso e Senador Amaral. Considere-se também que a placa de parada obrigatória terá maior fluidez ao tráfego e diminuirá o risco de acidentes no local.
Plenário. Vereador Jorge Borges de Paula, aos 20 dias do mês de setembro de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 145 de 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, que levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.